é uma parte só para reforçar as notações. Agora a gente já vai entrar nos vetores. Vamos comentar essa parte de vetores do plano, para que a gente possa depois entender a álgebra linear. Muito bem. Algumas grandezas físicas são determinadas apenas pelo seu modo, pela sua intensidade, pelo seu tamanho. Então, por exemplo, quando eu falo do peso, tal objeto tem 20 quilos. Não importa se ele está aqui, se ele está no andar de baixo, se ele está na rua de cima, se ele está no Japão, ele tem 20 quilos. Correto? Agora, quando a gente fala de uma força, 10 quilos por Newton, uma força, para que a gente possa entender, a gente tem que saber aonde ela está sendo aplicada, de que sentido ela está sendo aplicada e qual a direção, além, né, do valor dessa força. Esses tipos de grandezas são representadas, portanto, por vetores. Então, o vetor ele vai fazer a representação de uma grandeza que precisa, para ser bem representada, do tamanho, é mais fácil de entender, de sentido e de direção. Quando eu coloco o tamanho, é o valor, a intensidade dessa grandeza. Correto? Então, como a gente vai ver no exemplo ali, os vetores serão representados geometricamente para a gente por flechas. Muito bem. Então, essa flecha aqui, ela tem origem e tem extremidade, ou início e fim. Então, essa flecha representa para mim um vetor. E o tamanho dela representa para mim a intensidade. O sentido é de onde para onde ela vai. Então, ela vai de A para B. E o que o pessoal costuma confundir é a direção. A direção sempre vai ser com uma reta de referência. No caso ali, eu fiz uma reta que está na horizontal. Este ângulo, que eu vou chamar aqui de ângulo alfa, ele determina para mim a direção desse vetor. Ok? E um vetor pode ser representado por V, por U, por qualquer letra pequenininha. Geralmente a gente representa ele uma setinha em cima. Mas começa a ficar muito carregado, de toda hora ficar pondo setinha. Então, para simplificar, vamos chamar de V, de U, de W, que são as letras mais comuns. Também posso representar esse vetor aí, né, com as letras do início ao fim. Aí sim eu tenho que pôr setinha. Então é um vetor que vai de A até B. Aí eu ponho setinha. Outra maneira de representar isso aí, V igual de A até B, também você pode representar o ponto final menos o ponto inicial. Por que isso? Vamos pensar aqui no plano cartesiano, só para a gente imaginar uma situação aqui. 1, 2, 3, 4. Suponha que o vetor está bem aqui em cima, só que eu vou fazer ele aqui do ladinho, só para vocês conseguirem enxergar. Então, ele iniciou aqui em A, foi até B. Muito bem. Pelo desenho que eu fiz, vocês já detectaram que o tamanho desse vetor é de 1, 2, 3, de 4 unidades, correto? Esqueçam o vetor. Aqui no plano cartesiano, aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, o 3 e o 4. Se isso não fosse vetor, fosse um segmento, e eu quisesse saber o tamanho desse segmento, o que eu teria que fazer? Eu pegaria, né, o ponto mais à direita menos o ponto à esquerda. Aí eu pegaria 4 menos quem? 0. 4 menos 0, que daria 4. E 4 é o ponto relacionado a quem? A B. E 0 é o ponto relacionado a A. Então, para a gente determinar o valor lá no plano cartesiano do tamanho do vetor, basta pegar o ponto inicial menos o ponto final menos o ponto inicial. Então, vai ser essa a representação. Tá bom? Lógico
que aqui facilitou, porque ele estava na horizontal, bem em cima ali do eixo X. Fiz um pouquinho para cima para a gente enxergar. Quando os ângulos tiverem uma inclinação, aí para calcular o tamanho desse vetor, nós vamos usar uma outra fórmula que eu vou explicar em uma próxima aula.